Orson Welles nunca se deu bem com o estúdio. Isso não é novidade para ninguém. Desde Cidadão Kane, ele sempre teve problemas em assinar produções com total liberdade. Na verdade, depois de Cidadão Kane, nunca mais ele conseguiu dirigir um filme com 100% de liberdade criativa. E A Marca da Maldade não foi diferente. Na verdade, A Marca da Maldade é um clássico tardio. Um filme que só veio a ser reconhecido como clássico do cinema 40 anos depois de sua realização. E a história, na verdade, é bastante curiosa. É um exemplo claro de como Hollywood pode ser teimosa e avessa a inovações criativas que poderiam elevar um filme no ar, né, uma aventura B, ao status de clássico da sétima arte. Na verdade, Orson Welles foi contratado em 1958 para ser ator do filme, não diretor. Mas um mal entendido que aconteceu com Charlton Heston, que era o outro ator principal do filme, fez com que ele assumisse também a direção. Charlton Heston, na verdade, assinou o contrato para o filme porque havia pensado que o Welles iria dirigi-lo. E quando o estúdio percebeu que poderia ficar sem um dos grandes astros da época no filme, acabou cedendo a ideia de ter o Welles na direção. E o Welles, claro, ficou animado porque aquela era uma oportunidade para ele exercitar estilisticamente, com dinheiro, o dom de dirigir que ele tinha e que há bastante tempo, há muitos anos, ele não estava conseguindo efetivamente exercer. Acontece que com as filmagens prontas, o estúdio viu o resultado e não gostou do que viu. Então, como o contrato de Orson Welles não dava a ele a montagem final, o estúdio chamou um outro diretor, filmou cenas adicionais, montou o filme A Revelia de Welles e lançou. Na verdade, o filme, naquela época, além de picotado e com a história completamente diferente, tinha 16 minutos a menos do que aquilo que tinha sido planejado por Orson Welles. Claro que Orson Welles ficou furioso. Ele escreveu um memorando que viria a ser legendário, um memorando de 58 páginas, e enviou à Universal pedindo pontualmente cada uma das modificações que ele gostaria de ver para que o filme ficasse de acordo com a visão que ele tinha da história. Esse memorando foi desprezado pela Universal, mas uma cópia dele foi guardada por Charlton Heston, e essa cópia foi utilizada em 1988, quando o filme completou 40 anos, foi utilizada pela Universal para poder restaurar o filme exatamente com a visão original de Orson Welles, que já havia morrido então 3 anos antes. O que a Universal fez foi chamar o grande editor de som e de imagem, Walter Murch, e pedir que ele cuidasse da restauração do negativo e da remontagem, tanto de som quanto da imagem, do filme, seguindo passo a passo o memorando escrito por Welles. E Walter Murch fez exatamente isso, não fez mais do que a obrigação dele, fez com o brilhantismo e com a qualidade técnica impecável que ele sempre fez os trabalhos dele, e aí brindou o mundo com mais uma grande obra-prima de Orson Welles. Uma obra-prima que talvez, para muita gente, seja até superior a Cidadão Kane. Acho que a maior parte das grandes inovações de Orson Welles, que de certa forma encapsulam a genialidade do filme, está contida no plano sequência famoso de abertura, né? Uma tomada sem corte de 3 minutos, que tem tudo. O plano sequência contém uma perfeita descrição do que é do conceito de suspense segundo a ideia de Alfred Hitchcock. Ele nos mostra uma pessoa montando, na verdade armando uma bomba e colocando ela no porta-mala de um carro, e logo depois, né, na sequência, um casal entrando nesse carro e sai dirigindo esse carro. Então a gente já fica ligado no filme desde o primeiro momento, porque sabe que tem uma coisa prestes a acontecer. Nós estamos à frente dos personagens, sabemos mais do que os personagens, e isso aumenta a nossa atenção. Aí existe um movimento de câmera que é absolutamente inovador daquela época, né, que inclusive, para terror dos executivos do estúdio, perde o casal central de vista, o carro de vista, durante alguns momentos do plano de sequência. E foi por causa disso que o estúdio pegou esse plano de sequência fenomenal, né, uma proeza técnica virtuosa, e cortou ele. Parece incrível, mas na versão original do filme, lançado em 58, esse plano de sequência foi todo picotado.
E aí a gente tem mais uma demonstração da genialidade de Orson Welles, enfatizada por Walter Murch, que é a edição de som. Enquanto eles caminham pelas ruas boêmias lá da fronteira do México com os Estados Unidos, a gente ouve várias fontes de som e a gente acompanha o ponto de vista auditivo do casal, passando por diversos bares e restaurantes. É muito impressionante do ponto de vista do design de som essa sequência. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out in the trail of... Aí a gente tem um encontro novamente Your wife? do carro com a bomba e do nosso casal protagonista. Get through. E temos até um índice interessante do que vai acontecer, né? Porque a mulher que está no carro, Ladies are a big family. ela ouve, No purchase, Mr. Lineker. entre aspas, talvez, You're American citizen. ela ouve um tic-tac que ela atribui a uma dor de cabeça, a ressaca, que na verdade, claro, é o tic-tac da bomba, mas só quem sabe disso é o público. Então, através de uma linhazinha de diálogo despretensiosa e perdida ali no meio, Orson Welles aperta ainda mais a atenção do público. Por causa de cenas como essa que a marca da maldade é reconhecida como clássica. Quem assistiu o filme não deixe também de observar a sequência final, que não é um plano sem cortes, mas é editada de modo impecável, e também em termos de som, porque afinal de contas é o som que vai permitir a solução do mistério, né, sobre o assassinato, sobre quem colocou a bomba naquele carro. É importante ressaltar que o DVD norte-americano do filme contém na íntegra o memorando escrito por Orson Welles, coisa que o DVD brasileiro infelizmente não tem. Mas, para quem entender de inglês, basta dar uma procurada no Google e esse memorando pode ser encontrado com certa facilidade. É um exercício cinematográfico bem interessante você assistir ao filme tendo lido o memorando, para ver como a visão de um diretor, mesmo sem ele estar com a mão na massa, né, mesmo sem ele estar mexendo na moviola, pode ser extremamente inteligente e perspicaz.